Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje, o tema é o coração dos nossos aparelhos, né? Os processadores. A gente ouviu muito falar daquela briga x86, que está em todo o PC, e a ARM, que domina celular e agora está vindo forte para notebooks, servidores, tipo os chips M1 da Apple, até o Windows rodando em ARM. E quase sempre essa conversa cai naquelas siglas, né? RISC e CISC. E fica aquela ideia, uma é melhor que a outra por natureza. Sim, essa ideia tá bem por aí, né? Muita gente associa a ARM com RISC, o conjunto reduzido de instruções, e já fala, por isso gasta menos bateria ou é mais rápido. E o x86, que é ligado ao CISC, o conjunto complexo de instruções, levaria a fama contrária. Os materiais que a gente viu até citam isso como motivo para escolhas de mercado e tal. Mas a pergunta que fica é: será que essa diferença no conjunto de instruções, tipo no dicionário do processador, é o que realmente decide o jogo hoje? Exato. Essa é a questão central para a gente desvendar hoje. Nossa missão aqui é investigar isso a fundo. A gente vai analisar o que as fontes dizem sobre RISC, CISC e, mais importante, o que de fato impacta o desempenho, a eficiência dos chips hoje em dia. E para isso, a gente precisa clarear dois conceitos-chave. ISA, que é a arquitetura do conjunto de instruções, e microarquitetura. Vamos começar pela base, então. O que é exatamente essa tal de ISA? Boa. Pensa na ISA como o manual de instruções oficial do processador, sabe? A linguagem que ele entende. Ela define quais operações básicas ele sabe fazer, tipo somar, mover dados da memória, essas coisas. Define também como ele acessa a memória, que tipos de dados ele suporta, número com vírgula, por exemplo, ponto flutuante. Quantos registradores ele tem, que são tipo uns rascunhos rápidos internos. E para que serve cada um. É a especificação funcional. É o que o processador tem que fazer, a interface dele com o software. Entendido. O que ele faz? Então eu imagino que a microarquitetura seja o como ele faz isso, né? Exatamente. A microarquitetura é o projeto interno, a engenharia por trás. Como as peças, as unidades lógicas, as memórias cache que são super rápidas, os caminhos de dados, como tudo isso é desenhado e conectado para executar aquelas instruções da ISA. E um ponto, assim, crucial, que os materiais batem muito na tecla, uma mesma ISA, tipo ARM ou x86, pode ter, muitas microarquiteturas diferentes. Algumas focadas em gastar o mínimo de energia, outras para entregar performance máxima. São implementações diferentes para objetivos diferentes. Certo, certo. Isso já começa a complicar aquela ideia de que uma ISA é inerentemente melhor que a outra, né? Agora, vamos para aquele debate clássico. RISC versus CISC. Como é que isso começou? Essa história ganhou força lá nos anos 80. A filosofia RISC surgiu com uma ideia de simplificar, instruções mais simples, poucas, que executassem muito rápido, idealmente uma instrução por ciclo de clock do processador. A aposta era que um hardware mais enxuto seria mais fácil de otimizar, de fazer rodar mais rápido, com clocks mais altos. Mesmo que, para fazer a mesma tarefa, um programa precisasse de mais instruções no total. Entendi. E o CISC? Qual era a lógica dele na época? O CISC veio de antes de uma época em que memória era caríssima e os compiladores, que são os programas que traduzem o código que a gente escreve para a linguagem de máquina, eram menos espertos, digamos. A ideia era ter instruções bem poderosas, complexas, que fizessem várias coisas de uma vez só. Isso podia economizar a memória, porque os programas ficavam menores, né? E, em teoria, facilitava a vida de quem programava ou fazia os compiladores naquela época. Faz sentido para aquele contexto histórico, mas você falou que essa visão ficou meio datada. O que mudou tanto assim? Então, o ponto de virada que as análises que a gente viu ressaltam bastante é como os processadores modernos funcionam por dentro. Antigamente, um argumento forte era: decodificar as instruções complexas do CISC exige circuitos mais complexos e lentos no chip. Ok, só que hoje, tanto processadores RISC quanto CISC, na prática,
usam uma camada interna de tradução. As instruções que vêm do programa, seja simples ou complexa, são quebradas em operações ainda menores. O pessoal chama de micro-operações, ou MIOPs. Pensa nelas como os passos minúsculos que o hardware realmente executa lá dentro. Ah, então essa camada interna meio que traduz tudo para uma linguagem comum do chip. E aí a diferença original entre RISC e CISC perde um pouco o impacto na execução final. Em grande parte, sim. Exatamente. Essa tradução interna permite usar otimizações muito sofisticadas no jeito como as coisas são executadas. Isso acontece nos dois mundos, RISC e CISC. Técnicas como execução fora de ordem, que é o processador reordenando as microoperações de forma inteligente para manter tudo ocupado, sabe? Tipo, adiantando o trabalho. E a previsão de desvios, o tal do branch prediction. Essa é importantíssima. Previsão de desvios. Explica um pouco melhor, por que isso é tão crucial? Imagina um programa, se A for verdadeiro, faça X, se não, faça Y. O processador chega nesse se. Ele precisa decidir para onde ir. A previsão de desvios é ele tentando adivinhar qual caminho, X ou Y, o programa vai seguir antes de saber o resultado de A. Se ele acerta, ele já começou a executar as instruções do caminho certo e não perde tempo. Se erra, ele descarta o que fez e volta para o caminho correto, mas perdeu tempo. Acertar essa previsão, na maioria das vezes, é vital para a velocidade. Especialistas citados nos materiais, gente que projetou chips importantes, argumentam que a eficiência dessa previsão e a gestão da memória, manter os dados perto do processador nas caches, tem um impacto muito maior no desempenho final do que se a instrução original era RISC ou CISC. Quer dizer que aquele problema antigo, o gargalo de decodificar as instruções complexas do CISC, que era relevante lá nos anos 80, hoje não é mais um fator tão grande assim. Exatamente. A parte do chip que faz essa decodificação e tradução hoje é minúscula, ocupa pouquíssimo espaço, consome pouquíssima energia ou tempo comparado com o resto todo. O foco das otimizações mudou para outras partes da microarquitetura, sabe? A complexidade não sumiu, ela só foi transferida para essa camada interna que executa as microoperações. Ok, então, recapitulando as filosofias originais para ver se eu peguei. CISC, tipo o x86 da Intel e AMD, queria simplificar a vida do software com instruções que faziam muito. E RISC, tipo ARM, MIPS, e agora o mais novo RISC-V, que é aberto, né? Focava em instruções simples e rápidas, apostando que o hardware mais simples seria mais fácil de otimizar e acelerar. Mas na prática moderna, os dois usam truques parecidos por baixo dos panos. É uma ótima síntese. E as análises comparativas que os textos mencionam reforçam isso. Quando você pega para comparar processadores ARM e x86 com níveis de investimento parecidos e com objetivos de design semelhantes, por exemplo, os dois são para alto desempenho ou os dois são para baixo consumo, as diferenças grandes de performance ou de consumo de energia vêm das escolhas feitas na microarquitetura, não de uma vantagem que a ISA RISC ou CISC teria por si só. São decisões de engenharia, de projeto. Certo. Pode dar um exemplo mais concreto de como essas escolhas de microarquitetura se manifestam na prática? Claro. Pensa assim, uma empresa pode projetar um chip ARM com uma microarquitetura super otimizada para eficiência. Poucos núcleos, caches menores talvez, clocks mais baixos, perfeito para um smartphone onde a bateria é rei, né? Outra empresa pode pegar a mesma ISA ARM e criar uma microarquitetura totalmente diferente. Muitos núcleos, caches gigantes, clock lá em cima, para um servidor de alto desempenho. E o mesmo vale para o x800. Tem chip x800 para laptop fininho, que precisa ser eficiente, e tem x800 para supercomputador que só quer saber de performance bruta. A ISA permite essas implementações diferentes. Aliás, os textos até apontam que muitos processadores x800 modernos, por dentro, usam várias técnicas que lembram muito o mundo RISC. Pipelines longos, a tradução para microoperações. É bem híbrido na prática, mesmo mantendo a compatibilidade com as instruções CISC antigas. Ok, tecnicamente isso faz todo sentido.
Mas aí volta a pergunta. Por que a gente continua vendo tanto barulho, tanta notícia sobre a vantagem do ARM? Especialmente com a Apple chutando a Intel para fora dos Macs e colocando os chips deles baseados em ARM. Ou o ARM ganhando espaço em servidores, que eram um reduto do x86. Se a diferença fundamental RISC versus CISC não é mais o fator principal, o que explica essa migração toda? Esse marketing? Excelente pergunta, e a resposta que os materiais sugerem é complexa. Tem a ver com tecnologia, sim, mas também muito com estratégia de negócios, mercado, ecossistema. A escolha pelo ARM feita pela Apple ou por empresas de nuvem parece envolver outros fatores. Tipo, primeiro, o modelo de licenciamento. O ARM não fabrica chip, ela licencia o design. Isso permite que empresas como a Apple, Qualcomm, Samsung customizem a microarquitetura pra caramba. Podem integrar aceleradores para inteligência artificial, para gráficos, o que precisarem. O x86 é mais fechado, né? É Intel ou AMD, basicamente. Ah, então tem essa flexibilidade de customização. Exato. E isso leva ao segundo ponto: custos. Licenciar e customizar pode sair mais barato em grande escala do que comprar pronto da Intel ou AMD, dependendo do caso. Terceiro, foco histórico em eficiência. Embora, como a gente falou, qualquer ISA possa ser implementada para ser eficiente, o ecossistema ARM nasceu e cresceu no mundo mobile. Eles têm uma expertise gigantesca em baixo consumo. E para laptops e até para alguns tipos de servidores, eficiência energética hoje é crucial, é um diferencial enorme. Faz sentido. E tem mais alguma coisa? Sim, controle do ecossistema. Empresas como Apple gostam de controlar tudo, do hardware ao software. Usar uma arquitetura customizável como a ARM facilita essa integração vertical, otimizar tudo junto. Entendi. Então, a decisão de ir para ARM pode ser menos sobre, RISC é inerentemente melhor, e mais sobre essa plataforma com esse modelo de negócio nos dá a flexibilidade, o foco em eficiência e o controle que a gente precisa para este produto específico. Exatamente. É o que os materiais analisados sugerem com bastante força. A ISA base, seja RISC ou CISC, define as regras do jogo, claro. Mas as técnicas modernas de design de chips são tão avançadas que permitem chegar a resultados muito parecidos de performance ou eficiência vindo de qualquer uma delas. Isso, claro, se o investimento e os objetivos de design forem comparáveis, né? O que a gente vê no mercado são diferentes microarquiteturas super otimizadas para nichos e estratégias de negócio diferentes. O consenso entre os especialistas parece ser bem claro. A implementação, a microarquitetura, ela é a rainha. Aquele debate antigo, RISC versus CISC, focado só no conjunto de instruções, talvez devesse mesmo ser aposentado como o principal fator que explica tudo. Certo. Bom, juntando tudo então, o que a gente leva dessa nossa análise? A mensagem principal que fica dos materiais é que, apesar das origens e filosofias diferentes lá atrás, a linha que separa o impacto prático de RISC e CISC no desempenho e na eficiência hoje, ela ficou muito, muito tênue. O que a gente realmente sente no dia a dia, a velocidade do aparelho, quanto a bateria dura, depende muito mais das escolhas de engenharia feitas na microarquitetura, em como o chip é construído por dentro. Bem mais do que só classificar a ISA como RISC ou CISC. É uma mudança de perspectiva importante mesmo performance, consumo. Tudo isso é resultado de otimizações muito específicas na implementação. As implementações ARM e x86 que a gente tem hoje são projetos super sofisticados, complexos, cada um buscando atender demandas específicas do mercado com escolhas inteligentes na microarquitetura. Aquela narrativa mais simples, sabe, de que RISC é inerentemente superior ou vice-versa, ela não se sustenta mais diante da complexidade da engenharia de processadores atual. As diferenças reais estão em como cada fabricante implementa e otimiza o seu projeto. E para a gente fechar, deixar uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo. Talvez, em vez da gente ficar preso nessa dicotomia RISC versus CISC, que parece ter perdido um pouco o seu poder explicativo original, a pergunta mais interessante para o futuro seja: como é que as inovações na microarquitetura,
Não importa se a ISA base a ARM, x86, RISC-V ou outra que venha a surgir, como essas inovações vão continuar moldando a computação. A gente vê processadores cada vez mais especializados aparecendo, né? GPUs para gráficos e IA, NPUs para redes neurais, trabalhando junto com as CPUs tradicionais, e desafios como o consumo de energia ficando cada vez mais críticos. Quais serão os próximos saltos de design? Que novas compensações, que novos truques de engenharia a gente vai ver nas implementações dos chips que a gente usa todo dia? Fica aí a provocação para a gente pensar.